Então, finalmente vamos para integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Como é que vai funcionar a coisa aqui? Então, mudanças para coordenadas cilíndricas. O determinante do jacobiano, nesse caso, é dado pela seguinte equação. O determinante do jacobiano em coordenadas cilíndricas é apenas R, então é apenas por R que eu vou multiplicar a nossa integral. Ok? Então, quando eu fizer a mudança de variável de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, que nós vamos mudar o x, y, z para r cosseno θ, r seno θ e z, nós vamos ter que multiplicar por esse determinante do jacobiano, que nesse caso é apenas r, ok? Então, essa aqui seria a mudança de variável, onde E' é uma região E descrita em coordenadas polares. Bom, no caso especial, onde essa região E é uma região do tipo 1, lembra que o Z vai variar entre superfícies, limitada superiormente por uma superfície, limitada inferiormente por outra superfície. E a projeção D no plano XY tem uma representação conveniente em coordenadas polares. Então, a nossa projeção D no plano XY vai ser dada em coordenadas polares, em θ e R. Nós podemos escrever essa integral tripla aqui da seguinte forma. Então, nós vamos ter o θ variando entre números. Nós vamos ter o R, ele pode variar entre números ou em funções que dependem de θ, no caso mais geral. E o Z variando entre duas superfícies que depende agora de R e de θ, tá? E aí nós temos a nossa F, que também temos que mudar, ela vai ser dada em x, y, z, vamos precisar mudar para ela para R, θ e z, sem esquecer aqui do multiplicar pelo determinante do jacobiano. Então, essa é a fórmula mais geral. Ok? Então, vamos calcular o seguinte exemplo e calcular em coordenadas cilíndricas. Mas primeiro vamos montar, né? Então, calcule a integral tripla, onde E é a região delimitada pelo plano XY, pelo paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, tá? Então, eu vou fazer esse desenho primeiro em 3 dimensões, em x, y e z, que é mais fácil a gente enxergar como é que vai ser a carinha desse sólido, tá? Então, vamos lá. Primeiro, delimitada pelo plano XY, que é o mais fácil. O que isso significa delimitada pelo plano XY? Isso é a mesma coisa que eu fazer o plano z igual a zero, que nós já fizemos no primeiro vídeo, né? Então, o plano z igual a zero é o plano que é paralelo ao plano XY, cortando z em zero. Seria o seguinte plano, ó. Tem um plano assim. Ou seja, é só do z para cima, do z para baixo não vai, tá? Esse aqui é o meu z igual a zero ou plano XY, ok? Bom, ele pode vir para os negativos do y e os negativos do x, pode, mas não vai para os negativos do z, tá? O próximo desenho é o meu paraboloide. Meu paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é o meu paraboloide que parte aqui do 0, 0, né? E vai para cima infinitamente, tá? Então, da seguinte forma. Ok? Bom, feito o paraboloide, agora nós temos o cilindro. O cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Esse cilindro a gente não está tão acostumado a desenhar, mas como é que eu faço o desenho desse cilindro? Eu vou fazer o desenho da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é a circunferência de raio 2, no plano XY. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, menos, e aqui também eu teria o menos, né? Deixa eu pegar outra cor. Então, eu teria a seguinte circunferência aqui no plano XY, e ele projeta tanto para cima quanto para baixo no eixo Z, tá? Então, ele cresce infinitamente e decresce para baixo também. Só que como ele já tem essa limitação de z igual a zero, ele não vai para baixo, né? Ele só vai para cima no eixo Z. E ele vai até onde? Até o cilindro cruzar com o paraboloide. Então, essa abertura do paraboloide vai ser exatamente quando a gente tiver esse 2 aqui, né? Então, ele vai cortar aqui. Ele vai ser exatamente quando aqui, essa abertura, esse círculozinho aqui do paraboloide também tiver um raio 2, ok? Então, quando isso aqui for igual a 4, né? Então, quando
eu puder igualar esse com esse, eu vou ter z igual a 4. Então, aqui no 4, tá? Ok, então esse é o meu sólido, né? Então, vamos ver a limitação. Vamos escolher a região de integração, né? Neste caso, o nosso sólido, ele está no eixo Z, né? Então, é mais fácil usar a região do tipo 1, ou seja, o Z que vai variar entre duas funções. Quais são as funções que Z vai variar, né? Então, Z é limitado inferiormente pelo plano Z igual a 0. E superiormente pelo quê? O que está aqui em cima? O meu paraboloide, tá? Então, Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse é o limite de integração de Z. Isso em coordenadas cartesianas. Eu posso passar isso agora para cilíndricas. Como é que eu passo isso aqui para cilíndricas? Eu posso passar depois também, né? Eu posso passar agora, tanto faz. Bom, passando isso aqui para cilíndricas, é só lembrar das equações. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ e z igual a z, né? Essas são as equações. Se eu já quiser passar isso aqui para coordenadas cilíndricas, isso aqui vai ser igual a r, né? R ao quadrado, na verdade. Então, z vai variar de 0 até r ao quadrado. Isso em coordenadas cilíndricas. Bom, tá, nós vimos a variação de z, agora vamos olhar a variação de xy ou de rθ, né? Tanto faz. Então, vamos olhar o desenho disso aqui, a projeção desse desenho no plano xy primeiro, para depois a gente passar para rθ, né? Então, a projeção desse desenho, a sombra desse desenho no plano xy é exatamente a abertura do cilindro, né? Seria a circunferência, a base do cilindro. Então, é nosso círculo de raio 2. Então, aqui nós temos um círculo de raio 2. Tá? Não tá bem direitinho, mas... Bom, enfim, isso no x, y, tá? Isso em coordenadas cartesianas. Eu posso até representar quais seriam as equações, né? O x vai variar de menos 2 até 2 e aqui das raízes. Mas como a gente está em coordenadas cilíndricas, na verdade a gente representa isso aqui em coordenadas polares. As mesmas coordenadas polares que a gente está acostumado a trabalhar lá nas integrais duplas, tá? Igualzinho. O meu R vai variar de 0 até 2, né? Que é o raio da circunferência. E o meu θ vai variar de 0 até 2π, porque é toda a circunferência. Então, essas seriam as minhas variações de R e de θ. Eu já tenho, então, as três variações em coordenadas cilíndricas. O R vai variar de 0 até 2, o θ de 0 até π. Então, já tenho meus limites de integração, estão prontos. O que falta para mim resolver essa integral? Essa minha função que está em x, y, z, eu preciso passar para r, θ e z, né? Então, eu tenho a minha f de x, y e z, ela é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para passar ela para uma f de r, θ e z, eu preciso mudar isso aqui. Só que eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, essa é a minha função, ok? Então, agora sim, vamos montar a nossa integral tripla, né? Eu vou ter a seguinte integral. A ordem do r e do θ não vai fazer diferença, porque as duas são constantes, então eu posso mudar à vontade. Eu vou botar a θ fora, tanto faz. Depois r, e aqui o z sim, o z que tem que ser a de dentro, pelo método que a gente escolheu, de r ao quadrado, que é a minha f de r, θ e z. Não posso esquecer de multiplicar pelo determinante do jacobiano, que é o r. E aí, dz, dr, dθ, né? Pelas ordens que eu botei os limites de integração, é essa a ordem que eu tenho que integrar, ok? Então, agora é só resolver a integral, né? Vamos lá? Então, primeiro resolver esta integral aqui em relação a z. Então, nós vamos ter aqui um r ao cubo, né? Só que ele é constante, vai para fora da integral. Então, essa integral vai ficar 0 até 2π, de 0 até 2, de r ao cubo, que vai para fora da integral, vezes o z, aplicando os limites de integração, que é 0 e r ao quadrado. Bom, dr, dθ.
θ, né? Agora aplica os limites de integração. Os outros só copiam. Vai ficar, aplico no lugar do z, eu boto r ao quadrado. E depois o zero. O zero vai dar zero, então vai ficar só r ao cubo vezes r ao quadrado, né? Vai ficar r ao cubo vezes r ao quadrado. Então, potência, as bases iguais, soma o expoente. Fica r na quinta potência, tá? dr dθ. Agora, integra isso aqui em relação a r. Integrando isso em relação a r, isso vai ficar r na 6 divididos por 6, ok? E aplica os limites de 0 até 2. Depois tem que fazer o dθ. Quando r é 2, dá um número, quando r é 0, dá 0. Então, vai ficar de 0 até 2π, de quê? De 2 na sexta divididos por 6, menos 0, que eu não vou colocar, dθ. Isso aqui, 2 na 6 divididos por 6, isso fica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64 divididos por 6. Isso ainda dá para simplificar por 2, fica 32 divididos por 3, θ, e ainda tem que aplicar o de 0 até 2π. Então, isso vai ficar ainda 64π terços. Esta é a resposta desta integral, tá? Ok? Aí, aqui coloca 2π, 2 vezes 32, 64. Então, essa é a resposta dessa integral. Feito. Então, resolvemos uma integral tripla em coordenadas cilíndricas.